multidão havia uma mulher que havia 12 anos, ela sofria de hemorragia. Aleluia. 12 anos, amados, não são 12 dias. Uma hemorragia. E o pior de tudo isto, que por ser uma mulher judia, cerimonialmente, diante da lei judaica, ela era uma mulher impura. Não poderia ir para as sinagogas, oferecer sacrifício, não poderia ir para o templo. 12 anos isolada em sua casa, buscando a cura primeiro. Quando alguém tinha uma doença assim como essa, um fluxo de sangue, ou lepra, ou qualquer outro tipo, tinha que ficar isolado por 7 dias, até que fosse curada, para depois se apresentar no templo. E aquela mulher ansiava voltar para as sinagogas para ouvir a palavra de Deus, voltar para o templo para oferecer sacrifícios ao Senhor Adonai, mas não podia, por causa daquela doença, daquela enfermidade. Portanto, amados irmãos, não era somente como no Brasil ou no mundo ocidental hoje, apenas uma doença a mais. Não, era muito mais do que isso. Envolvia fé e envolvia religião. Glória a Deus. Tinha passado por muitas dificuldades. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos, gastou tudo que possuía sem melhorar. Percebe? A situação desgastante, terrível daquela mulher. Tudo que ela tinha, ela investiu na medicina da sua época, mas não melhorava, só piorava. E o pior de tudo, já não tinha mais dinheiro. Quantas pessoas estão hoje na mesma situação, dependendo da medicina, dependendo de médicos, mas já não tem dinheiro para pagar o seu plano de saúde, para comprar os remédios que são caríssimos. Então essa mensagem é para você. Há uma esperança. E aquela mulher que estava no fundo do poço recebeu uma esperança. De repente, uma luz surgiu no fundo do poço. Aleluia. Tendo ouvido falar de Jesus, percebam, tendo ouvido falar de Jesus, certamente algum discípulo do Senhor Jesus, algumas pessoas que foram curadas nas cidades por onde Jesus passava, a sua fama percorria por todas as cidades. Ele ouviu falar: existe um profeta de Nazaré chamado Jesus. Por onde ele passa, os paralíticos se levantam. Por onde ele passa, os leprosos são limpos. Aleluia. Por onde ele passa, os milagres acontecem. Vá até ele. Ele é a solução. Alguém falou para aquela mulher. Se alguém não falasse, ela morreria. Mas sempre Deus tem os seus servos na terra, nós, mensageiros, para anunciarmos para o mundo, para nossos vizinhos, que Jesus é a solução para todo e qualquer problema. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, pastor Raimundo. Aleluia. Tendo ouvido falar de Jesus, conforme falei, aproximou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Oh, glória a Deus! Olha que fé extraordinária
ela tocou, ela aproximou-se no meio da multidão, de uma forma discreta, porque ninguém ali daquela multidão sabia que ela tinha esse fluxo de sangue. Ela não poderia tocar nas pessoas com aquela enfermidade, porque as pessoas ficariam cerimonialmente impuras também. Mas ela não estava nem aí com as pessoas. Ela queria somente receber a sua bênção, pegar a bênção e, como se fala no Brasil, pegar o beco. Ela tinha fé para isso. Ela disse: eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Aleluia. O que levou esta mulher a pensar desta forma? Ela estava vendo Jesus ali no meio da multidão, as palavras, o poder que emanava dele. Ela sentiu: é a minha vez, é a minha hora, é a minha esperança. Ninguém precisa saber do meu problema, eu tenho só que tocar e ir embora. Foi o que ela fez. Ela tocou com fé. Aleluia. Quando ela tocou com fé, o texto vai nos falar: amados, se eu apenas tocar em seu manto, eu ficarei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada daquela enfermidade. Aleluia, glórias a Deus. Tudo foi como ela planejou, através da sua fé. É a fé que move montanhas. Jesus disse: se tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer: este monte passa daqui para ali, e assim será feito. Pela fé, as coisas invisíveis se materializam em nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima do Senhor tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se é fé, Hebreus 1:1, é certeza, é convicção, é você trazer existência àquele que ainda não aconteceu na sua vida. Há uma enfermidade, creia nesta manhã que este caroço vai desaparecer da sua vida. Creia nesta manhã que o milagre vai acontecer na sua vida hoje ainda. Creia, tome posse. Aquela mulher creu. E quando ela pensava em ir embora, algo aconteceu. Jesus imediatamente percebeu que dele havia poder, saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem foi que me tocou? Aleluia. Os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta, está todo mundo te tocando, todo mundo quer ser curado, Senhor. Como é que tu pergunta quem? É porque alguém em particular havia tocado com uma fé extraordinária. Alguém me tocou com fé. Eu senti que do meu corpo saiu poder, saiu virtude. Aleluia, glórias a Deus. E quando ele ficou procurando no meio da multidão, a mulher que ali estava, diz o texto seguinte: Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Até então Jesus não sabia realmente, não. Só sabia que tinha saído o poder das suas vestes, do seu corpo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Aleluia. Aquela mulher, atônita, amedrontada, tremendo, talvez pela emoção de ter sido curada, ou talvez pela interrogação que Jesus fez, não sabemos, mas Jesus diz: filha, a sua fé te curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Aleluia, glórias a Deus.
O que ensina o texto para mim e para você, irmão? Que Jesus não só quer nos curar, Ele quer nos curar, mas Ele quer nos salvar. Se aquela mulher tivesse ido embora, ela teria sido curada, mas não teria sido salva. E a salvação é o fato mais importante na vida do cristão. Portanto, Deus não só quer lhe curar, meu irmão, minha irmã, mas também Ele quer te salvar. Venha aos pés de Jesus com fé,